Unidade. A gente fala muito sobre isso, né? Mas na prática é um dos maiores desafios. Não é só sobre todo mundo se dar bem, é algo muito mais fundo, mais espiritual. Nessa análise, a gente vai mergulhar nesse conceito para entender por que ele é tão central e o que realmente significa permanecer firme na unidade. E o nosso ponto de partida já é poderoso. É uma oração. Pensa bem, o desejo pela unidade não começou como uma ordem, mas como um pedido sincero, vindo do coração da fé. Isso por si só já muda todo o peso do assunto, não acha? Para a gente entender o que está em jogo, precisamos voltar para essa oração final. É aqui que o ideal de unidade é desenhado, não como uma sugestão qualquer, mas como um desejo profundo e essencial. E aqui está o pulo do gato. A unidade que foi pedida não é só cooperação ou amizade. A referência, o modelo é a própria Trindade. É uma comunhão tão, mas tão interligada quanto a relação entre o pai e o filho. Estamos falando de um padrão divino, um ideal lá do alto que somos chamados a espelhar aqui. Ok, o ideal é lindo, é poderoso. Mas, se é assim, por que é tão difícil de alcançar na prática? Vamos direto ao ponto. A raiz do que atrapalha tudo. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? A gente pode culpar um monte de coisas. Opiniões diferentes, personalidades que não batem, mas a fonte nos leva para uma única causa, uma raiz bem específica. E a resposta é surpreendentemente simples e até meio desconfortável: o orgulho. É essa força que nos faz colocar o nosso eu, as nossas vontades, no centro de tudo. Ele sempre defende os nossos interesses acima dos da comunidade e, sem exceção, acaba criando rachaduras onde deveria haver união. O contraste é gritante. É como água e óleo. A humildade funciona como um cimento que une todo mundo, que fortalece os laços, que constrói pontes. Já o orgulho, ele é a marreta que quebra tudo isso, que estilhaça a confiança e que, no fim, enfraquece a mensagem que a comunidade deveria passar para o mundo. São forças opostas, com resultados completamente diferentes. Certo, o problema foi identificado. E agora? Como a gente constrói a solução? A fonte nos dá uma estrutura bem clara, que se apoia em 3 pilares essenciais. Vamos ver quais são. A base da solução está aqui, nesses 3 pontos. Primeiro, uma submissão à verdade, um chão comum para todo mundo pisar. Segundo, a consagração pessoal, que é o compromisso de cada um. E terceiro, a humildade na prática, a atitude que amarra tudo. Isso não é teoria, são ações concretas que constroem uma unidade de verdade. Vamos começar pelo primeiro pilar. Essa frase é fundamental. Unidade não significa que todo mundo tem que ser um robozinho pensando e agindo igual. Isso seria uniformidade, chatice pura. A verdadeira unidade vem de um compromisso que todo mundo compartilha com uma verdade central, e isso permite que exista diversidade dentro dessa comunhão. O segundo pilar mostra uma coisa muito legal. A força do grupo depende da dedicação de cada um. Pensa num time. Quando cada jogador dá o seu melhor, o time inteiro fica mais forte. É a mesma lógica. O esforço individual resulta na força coletiva. E o terceiro pilar, a humildade na prática, conecta tudo com o nosso dia a dia. Viver de um jeito digno, com humildade, não é só um detalhe, é a demonstração prática da nossa fé. É como a cidadania do céu se manifesta aqui na Terra, nos nossos relacionamentos. Então, chegamos ao ponto crucial. Por que tudo isso importa tanto? Qual é o resultado final desse esforço todo pela unidade? O impacto, meu amigo, vai muito além do que a gente imagina. E olha, a imagem aqui fala por si só. A unidade não só fortalece o testemunho, ela amplifica, deixa ele muito mais potente, mais convincente. Em contraste, a desunião abafa a mensagem, enfraquece tanto que ela quase não é ouvida. A diferença é gigantesca. Então, por que a unidade é tão importante? Porque ela não é um fim em si mesma. Ela é o jeito como o caráter de Cristo se torna visível para o mundo. Quando uma comunidade vive em amor, ela se torna um espelho. Já a desunião, bem, ela mancha esse espelho. E o custo disso é um testemunho que perde a força, que perde a credibilidade. E assim, a gente termina com um chamado à ação. É um convite para a gente ir além de só entender e começar a praticar. Permanecer firmes, juntos, num só espírito. Uma reflexão final sobre um ideal divino que, com certeza, vale a pena a gente buscar.